Você sabe que hoje eu até comentei isso ali nas redes sociais, mas quando nós tivemos nosso Passadia dos Homens, teve um assunto que ficou no meu coração, me impactou nas nossas conversas ali, que é a questão da orfandade, ou de uma falta de paternidade, sobretudo espiritual. E me vem ainda mais ao coração o entendimento de como esta falta de paternidade espiritual causa um impacto em toda a nossa vida. E aliás, a gente leva isso para a vida adulta, né? Conversando com um psicólogo, ele me disse algo que faz muito sentido, abordado inclusive naquele filme infantil, Divertidamente 2, principalmente o 2, sobre crenças fundamentais. Algumas crenças que na tua infância você escala, você coloca como um alicerce. No desenho, no filme, a menina começa a duvidar de algumas coisas e dizer: eu não sou tão boa, eu não mereço, eu não consigo. E ela vai tendo uma luta interior ali, né? Até ter uma crise de ansiedade, basicamente. E depois começar a se compreender um pouco melhor. Mas ele traz à tona, ele revela algo importante. Desde a nossa infância, nós estamos construindo verdades fundamentais. E muitos de nós chegamos no Evangelho com verdades fundamentais dentro de nós, que na verdade, perdão a redundância, não são as verdades de Deus. Se tornaram nossas verdades porque foram implantadas em nós, porque assumimos isso desde a nossa infância. Mas uma das coisas que o Evangelho faz é quebrar as mentiras que cresceram no nosso interior como se fossem verdades fundamentais e agora implantar a verdade do Evangelho. E aí há a libertação, e aí há a cura, e aí há a transformação no nome de Jesus. Veja a importância do Evangelho na vida do homem e da mulher. Por isso que nós dizemos que não é apenas uma religião. Porque o próprio texto bíblico revela: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Veja que o texto declara isso. Quando você encontra a verdade, conhece a verdade, ela te liberta. Mas ela te liberta do quê? Você já pensou? Do que a verdade me liberta? Ela te liberta, obviamente, da mentira, mas ela está te libertando destes sofismas, destas fortalezas que foram criadas na tua mente e no teu coração ao longo da tua vida, sobretudo lá na tua infância. É interessante isso. Olha o texto de 2 Coríntios capítulo 5, que diz assim: pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, estou lendo aqui a Nova Almeida, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Se de fato formos encontrados vestidos e não nus, pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.
Você pode ter lido esse texto e me dizer, pastor, eu não entendi uma palavra desse texto aí. O que significa isso? Vou te explicar. Paulo está usando a figura do tabernáculo. Na época, o tabernáculo, você pode depois procurar aí, tem no YouTube, Google, e hoje inteligência artificial vai conseguir te mostrar algum lugar, alguma imagem a respeito do que era o tabernáculo de Moisés. Era como se fosse o encontro, né, na igreja, mas a diferença é que a igreja ficaria só no pátio, do lado de fora, algumas pessoas, e só entrava realmente naquele local os sacerdotes. Mas era um ambiente, era um lugar, era uma tenda, com várias camadas. Paulo está utilizando este termo para se referir ao nosso corpo como um tabernáculo agora, aonde o Espírito de Deus habita. Não mais em um templo, não mais em um local específico, geográfico, mas ele habita em nós pelo Espírito Santo. E aí Paulo está dizendo, olha, se o nosso tabernáculo terrestre se desfizer, significa, se chegar a nossa hora, se a nossa senha for chamada no céu, e a gente morrer, nós temos em Deus, se não formos achados nus, mas vestidos, significa na fé, andando com Deus, em uma vida no Espírito, então Deus preparou para nós uma nova morada. Agora um corpo glorificado, e aí teremos vida eterna com Ele no céu. Amém ou não? É isso que o texto está dizendo. E esse texto revela algo importante, irmãos. Quando Paulo fala sobre um tabernáculo terreno e um celestial, ele traz a nós este entendimento de que, peraí, nós não somos apenas matéria. Nós não somos apenas um corpo humano, nós somos um ser espiritual. Veja, Deus cria o homem do pó da terra e ele faz um boneco de argila, de barro. Eu tenho dito, a palavra Adam significa vermelho. Talvez daquela época, daquele local, o barro deve ser uma argila vermelha. Não sei, eu estou aqui agora, pensando. Deus cria um boneco de barro, mas ele era apenas um boneco de barro. Ele passa a ser alma vivente quando Deus lhe sopra nas narinas o espírito da vida. Isto revela algo. Nós não somos apenas uma matéria que veio do pó e que ao pó voltará. Habita em nós um espírito. Significa que nós somos um ser espiritual que habita uma matéria. Amém, meus irmãos? Então, faz sentido nós pensarmos que quando falamos de uma orfandade espiritual é porque este sentimento de órfão, de uma falta de paternidade, ele está enraizado lá dentro, em um local espiritual. Não apenas em uma matéria física ou apenas nas emoções. Ao contrário, eu acredito que no físico e nas emoções apenas vem a febre, vem o sintoma de algo que é muito mais profundo lá no nosso interior. Muitos ainda tratam esta dimensão espiritual como algo distante. Apenas experiências sobrenaturais ou para pessoas que buscam, uma transcendência. Até cristãos acham que quando falamos de coisas espirituais, isso se reduz a milagres, a libertações ou exorcismos. O ponto, irmãos, é que a nossa saúde espiritual, ela influencia a nossa saúde física, emocional, humana. De novo, antes de nós sermos uma matéria, nós somos um espírito que habita um corpo. É por isso que Paulo diz, olha, se o meu corpo, se o tabernáculo terrestre se desfizer, eu tenho um corpo glorificado, eu tenho um lugar para habitar com Deus, porque eu sou espírito. Quem está entendendo aí pode dizer amém? Irmãos, se a nossa saúde
física e emocional depende de uma saúde espiritual, eu tenho me perguntado, qual é o papel da paternidade espiritual de Deus sobre nós, nos trazendo saúde em todas as camadas do nosso ser? Eu me pergunto, pensa numa árvore. Quando a raiz da árvore está doente, ferida, os frutos vão carregar os sinais, as folhas vão mostrar que a árvore está doente. E da mesma maneira, irmãos, a nossa relação com a paternidade, se ela estiver desalinhada, muitas áreas da nossa vida vão crescer a partir de uma distorção, de uma dor, de um sofrimento. E às vezes a gente está tratando a febre, o sintoma, mas nós não estamos chegando à raiz do problema, que muitas vezes é esta orfandade espiritual. Sabe, pesquisas científicas revelam o que a Bíblia já afirma há muito tempo: a presença do Pai e a qualidade dessa presença impactam profundamente a formação emocional, social e cognitiva de uma pessoa. A Academia Americana de Pediatria afirma que o envolvimento paterno influencia o desenvolvimento dos filhos em áreas como comportamento, disciplina, leitura, saúde mental e hábitos de vida. Outros estudos sobre a ausência paterna apontam efeitos no desempenho escolar, ajuste emocional e saúde mental na vida adulta. É claro que, se você disser, pastor, eu cheguei aqui e eu não tive a presença do meu pai, óbvio que isso aqui não é uma sentença. E eu digo o que eu comecei afirmando aqui: o Evangelho chega para nos libertar, para quebrar verdades fundamentais que não são verdades, mas distorções colocadas desde a nossa infância. Então, fica comigo até o final, porque existe um caminho no Evangelho para uma libertação e para que você receba esta filiação, a paternidade em Deus. Amém ou não? Quem crê nisso pode dizer amém. Na vida do menino, o pai costuma ser referência de identidade, limite, coragem, autocontrole, pertencimento. Quando essa presença falta ou é ferida, ele pode buscar validação em lugares quebrados, confundir força com dureza, carregar inseguranças e sentimentos que ele não sabe nomear. Na menina, a presença paterna comunica valor, proteção, dignidade, referência. Quando essa presença falta ou é instável, ela pode crescer carregando perguntas como: eu sou digna de amor? Sou protegida? Tenho valor sem precisar me provar? A ciência comprova isso. A falta de paternidade, da presença do pai, pode prejudicar a nossa vida, inclusive depois de adultos. Agora imaginemos trazendo isso para o âmbito espiritual. Se na vida comum, natural, já causa um impacto a orfandade, e às vezes a orfandade de pais vivos, tá? Os pais estão em casa, tem pai, tem mãe, mas são órfãos de pais vivos, porque não há afeto, não há uma presença constante, não há atenção, não há carinho, não há proximidade, não há vínculo. Então, na verdade, não são pais, são progenitores. E muitas vezes carregamos feridas a partir da orfandade. Agora, quando nós entramos no âmbito espiritual, isso é mais profundo ainda. É mais profundo ainda. Olha que interessante, lá em Mateus, no capítulo 6, se você puder abrir, quando o Senhor Jesus está nos ensinando a orar, eu já citei isso, quero só relembrar.
Mateus capítulo 6, versículo 9. Ele diz: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O Senhor Jesus usa aqui nesta oração duas coisas importantes. A primeira delas, ele diz: quando vocês orarem, digam isso. Portanto, orem assim. Significa que é um convite de Jesus para que nós estejamos nesse lugar. E aí, quando ele diz Pai nosso que está no céu, ele usa a expressão aramaica Abba, que é como uma criança chamaria o seu pai. Talvez o próprio Jesus chamou José assim: Abba, papai, paizinho, papa. Sabe, não sei como é que teu filho te chama, maneira carinhosa de chamar o pai. Mas perceba, até então, ninguém jamais tinha se referido ao Senhor Deus como Abba, como papai. É como se nós orássemos: Papai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E Jesus está dizendo: eu convido vocês para esse lugar. Vocês são filhos de Deus. Isso aqui é interessante. Então, ao dizer Pai Nosso, ele mostra que o lugar da oração não é o medo, não é a distância e não é a performance. Eu não preciso usar palavras bonitas para chegar diante de Deus. Eu tenho que saber que eu sou filho de Deus em Jesus. Jesus nos ensina que nós devemos nos posicionar diante de Deus como filhos. Amém? É interessante. Abba. Jesus aplica essa linguagem íntima a Deus. Isso aqui na época era escandaloso, era revolucionário. Dentro da espiritualidade judaica daquele tempo, eles oravam geralmente dizendo Adonai Elohim, Senhor Deus. Eles não citavam o nome de Deus, por não quererem ferir o mandamento, né? Você não deve dizer o nome do teu Deus em vão. Então eles não citavam o nome de Deus, chamavam Adonai Elohim, Senhor Deus. Mas Jesus aqui diz: quando vocês orarem, chamem Abba, papai, paizinho. Joaquim Jeremias, ele diz que quando Jesus chama Deus de Abba, nós estamos diante do que se chama ipsíssima vox, a voz original, autêntica, íntima do Filho se dirigindo ao Pai. Significa que é uma expressão, apesar de Abba já existir, a expressão para Deus é original de Jesus. Ele inventou este modo de orar. Ele não só revela um Deus poderoso, mas ele revelou um Pai acessível, porque ele está dizendo: vocês, olha para quem está aí do teu lado, diga: você. Hoje, por causa da obra de Jesus, você pode dizer: Pai nosso que está no céu, Abba, papai. Você consegue entender a grandeza disso? Parece algo simples, mas não é. Jesus estava rasgando o véu do templo e abrindo a porta para nós chegarmos diante do Pai. E para mim essa é uma das maiores novidades do Evangelho. Deus não quer ser apenas temido como o Criador, Ele quer ser conhecido como o Pai. Olha que interessante. Hoje a sociedade quer desfazer o papel do pai, do homem, não entendendo que homem e mulher são igualmente importantes e valiosos na vida de uma criança. Você não pode transformar uma mulher em um homem, não pode transformar um homem em uma mulher. Nós precisamos do homem e da mulher, porque há uma importância nisso, nas verdades fundamentais. Há uma importância
em você conhecer o teu Pai Celestial. Talvez o teu pai terreno foi ruim, foi uma pessoa sem sabedoria, bebia, te batia, te machucou, mas tu tem um Pai no céu que é perfeito, Ele te ama e Ele quer mudar a tua história. Às vezes a gente está na fé há anos. Pastor, essa palavra eu acho que é para quem está chegando também, mas muitos precisam ter um batismo no amor do Pai e conhecer a Deus como seu Pai e poder dizer: papai, paizinho amado, paizinho querido. Porque não é só a expressão em si. Quando você diz papai, quando você consegue dizer pai amado, pai querido, isso te coloca em um lugar diferente. Você enxerga Deus de uma maneira diferente. Você não vê Deus com aquela vara na mão, como um velho, que alguns dizem, né, o velhinho lá de cima. Deus não é velho, Ele não tem início de dias, nem final de existência. Ele dorme com esse barulho. Deus não envelhece. É difícil expressar quem Deus é, mas talvez a questão da arte mais bela que você já viu, Deus excede isso. Ele é belo, Ele é lindo, Ele é tremendo, mas Ele é nosso Pai. E quando você entende isso, você entra em um lugar diferente. Ele não é um velho com uma vara na mão te esperando errar para te açoitar. Ele é um pai que corrige quando a gente erra, assim como um bom pai na terra corrige o filho a quem quer bem. Ele corrige, mas ele corrige com amor. Ele corrige com amor. A gente pode deitar a cabeça no colo dele, chorar nossas mágoas, nossas dores, ser confortado por Ele, corrigido quando necessário, colocado em um castigo divino. Castigo não é esse castigo que você está imaginando, é aquele castigo que a gente dá para o filho, sabe? Fica sentado aqui agora, 1 hora sentado em silêncio um pouquinho. Deus nos coloca às vezes em silêncio, em um lugar, fica sentadinho aqui agora. Deus é bom e Ele é nosso Pai. E esta verdade precisa ser avivada em nossos corações. Imagina um bom pai, tudo que ele faz, tanto a correção, Deus corrige, que nem eu disse, coloca sentadinho no castigo, mas Ele não corrige com ira, Ele não espanca, Ele não maltrata, Ele é um bom pai. Ele corrige na medida certa. Ele é bom. Ele é Pai. Amém? Em Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo diz, no versículo 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, sabe, com medo de Deus. Olha que Deus castiga. Aquelas coisas, de novo, verdades fundamentais que não são verdades, são sofismas, são mentiras, são fortalezas mentais. Deus castiga, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Aí as pessoas têm medo de Deus, mas o texto diz: não, nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Eu fui adotado por Deus. E agora eu posso dizer Abba, Pai. Amém ou não? O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, quando Paulo declara essas palavras, ele está revelando que pela ação do Espírito Santo, pela obra de Cristo, agora nós somos reposicionados em um lugar de filiação. Nós fomos adotados por Deus. Amém ou não? O Evangelho não apenas perdoa pecadores, ele restaura filhos.
Em Cristo a orfandade é curada, o medo perde o domínio, recebemos o espírito de adoção, nós clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Diga isso, Abba, Pai. Amém? Para encerrar, 3 pontos. O que fazer diante dessa verdade espiritual? A obra de Jesus, a obra do Espírito Santo em você te transforma em filho. Eu uso um exemplo esdrúxulo, só para você entender, é esdrúxulo. O cara que fez isso aqui, esse telefone, não é o pai disso aqui, isso aqui não é um filho dele. Isso aqui é uma criação dele, sim ou não? Quem são os filhos dele? Aqueles que foram gerados a partir de um relacionamento, sim ou não? Então, todo ser humano foi criado por Deus, é uma criação. Mas a partir do momento que ele passa a ter um relacionamento com Deus, ele se torna filho. Por isso que todo ser humano precisa passar por um caminho chamado Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão, não tem outro caminho. Estão querendo me apressar aqui. Não tem problema. O caminho é Jesus, amém ou não? O que fazer diante dessa verdade? A obra de Cristo, o operar do Espírito Santo nos torna filhos. Então deixa eu te dizer, primeiro, creia nesta verdade do Evangelho. Em Jesus, você é filho de Deus. Diga para quem está do teu lado, em Jesus, você é filho de Deus. Em João 1, verso 12 diz, a todos, pois, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos os que creem, a todos os que o receberam agora se tornaram filhos de Deus. A cura desta orfandade começa quando nós escolhemos crer na verdade de Deus acima das mentiras que carregamos desde a infância. As cadeias espirituais são rompidas pela fé. Diga comigo, pela fé. Porque é pela fé, irmãos, que nós recebemos a obra de Cristo e que agora nós somos reposicionados como filhos de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Gálatas capítulo 3, versículo 26 diz assim, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Como é que nós somos filhos de Deus? Mediante a fé. Então, o primeiro passo é crer. Crer no Evangelho, crer nesta mensagem. Ah, pastor, mas eu carrego sentimentos, eu não consigo sentir que eu sou filho de Deus. A boa notícia é, você não precisa sentir, você precisa crer. Não é sentimento. Crer não é sentimento. Imaginemos, cometi um erro, um pecado, me arrependi, eu não queria ter cometido aquele pecado. Eu vou diante de Deus, eu peço perdão, eu digo, Senhor, me lava no teu sangue, me perdoa. Eu creio na palavra que diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. 1 João 1,9. Amém ou não? Só que eu continuo me lembrando do que eu fiz, e cada vez que eu me lembro, eu me sinto sujo. O que eu tenho que fazer cada vez que eu me lembro? Eu tenho que voltar para 1 João 9 e dizer, eu já fui perdoado, eu já fui lavado. Não importa se eu me sinto, eu já fui lavado, é fé. E quanto mais você crê e se posiciona, mais isso perde força na tua vida. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Então você tem que crer na mensagem. Amém? 2, você tem que se posicionar diariamente. A nossa filiação precisa ser assumida todos os dias. Todo dia você deve acordar e dizer, Abba, Pai, santificado seja o teu nome. Todos os dias você tem que dizer, Pai, eu sou teu filho. O apóstolo Paulo disse, eu criei, por isto falei.
A gente deve declarar não como pensamento positivo, eu quero, eu posso, eu vou conseguir, eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Não é isso, não é pensamento positivo. Nós declaramos aquilo que cremos. Se o texto diz eu sou filho de Deus mediante a fé, então eu declaro pela fé, a partir de hoje, eu sou filho de Deus. Sabe aquelas verdades fundamentais que não são verdades que carregamos? Tu vai ser um bêbado, tu vai ser um ninguém, tu não vai conseguir nada, tu vai ser um quebrado, tu vai ser um desgraçado, tu vai ser isso, vai ser aquilo. Todos os dias você tem que declarar: eu sou amado por Deus, eu serei bem-sucedido, Deus é comigo, eu declaro as verdades do Evangelho na minha vida. Não é pensamento positivo, é declarar o que você crê diante da palavra. Sabe, o Evangelho tem o poder de romper a história. Sabe aquela história que você vinha vivendo, repetindo, quem sabe coisas que os avós fizeram, os pais fizeram, mas hoje quando chegou o Evangelho você pode crer e você pode declarar e dizer: eu não vou ser igual ao meu pai, eu não vou ser igual ao meu avô, eu vou romper, a partir de mim vem bênçãos espirituais. Você rompe isso, mas você tem que se posicionar, amém ou não? Muitas vozes se levantam todos os dias na nossa cabeça, é ou não é? Muitas vozes tentando nos levar de volta ao medo, à rejeição e à velha identidade. E é por isso que nós precisamos substituir as mentiras pela verdade, romper as fortalezas mentais, alinhar os nossos pensamentos à palavra. Não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque quando a gente faz isso, a gente experimenta a boa vontade de Deus. Todos os dias eu me conformo à palavra. Todos os dias eu me conformo à palavra. Todos os dias eu me conformo à palavra. Sabe a irmã quando faz a massa do pão, da cuca, coloca na forma? Ela está conformando a massa àquela forma. Se todos os dias você levantar e começar a se conformar à palavra, é como se a tua massa espiritual estivesse agora sendo colocada na forma de Deus. Você está se conformando agora à forma da palavra, todos os dias. E se você se conforma à forma da palavra, significa que o teu formato está mudando. Você deixa de ser outra coisa e passa a ser o quê? Filho de Deus. Exige posicionamento, amém ou não? Isso é importante. E por último, desenvolva um relacionamento com o Abba. Não apenas um relacionamento com o Criador, não apenas um relacionamento com o Eterno, não apenas um relacionamento com o Senhor Deus. Ele é o Senhor Deus, mas Ele também é teu Pai. E eu ouso te convidar para um lugar de um relacionamento com Deus como teu Pai. É necessário isso daqui. Pastor, é difícil para mim. Meu pai foi ruim. Meu pai fez isso, aquilo outro. Eu imagino. Para muitas pessoas seria difícil enxergar Deus como pai. Você consegue enxergar Deus como patrão, como chefe. Ele manda, eu obedeço. Mas Deus não quer ser apenas chefe, o patrão. Ele quer ser pai. Por quê? Porque quando a orfandade espiritual é resolvida, aquelas verdades fundamentais que não são verdades, são quebradas. Quem é que nos liberta, diz o texto? Se o Filho, quem é que está nos libertando? O Filho. Para ele ser filho, é porque ele tem aqui tem uma verdade espiritual. Quando você entende que você é filho, filha de Deus, coisas no mundo espiritual vão quebrar, vão romper.
Eu sei que eu estou falando para pessoas aqui, não importa quanto tempo de igreja você tem que chegar nesse lugar. Pastor, é difícil, eu sei que é difícil, mas vamos caminhar junto. Vamos para esse lugar, porque a tua vida vai romper. Tem coisas trancadas, travadas, que não estão rompendo porque falta este lugar. Não é só ser servo de Deus, é ser filho de Deus, amém ou não? Nós somos chamados, irmãos, para esse relacionamento com o Pai, para vivermos como filhos amados, na presença de Deus, na oração, na escuta, na entrega. O nosso Pai, Ele não apenas nos aceita, Ele nos forma, nos cura, nos corrige, nos consola e nos ensina a descansar no seu amor. Por isso que é tão importante isso, irmãos. Eu encerro com o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 1. Um texto muito bonito da palavra de Deus. Profundo. Difícil até de entender de uma maneira humana apenas. Ele diz: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados do que, irmãos? Diga bem forte: filhos de Deus. Mas a verdade da Escritura declara, e de fato, como quem diz, né? Eu assino embaixo, nós somos filhos de Deus. Ah, meu irmão, minha irmã, você veio aqui hoje à noite para saber uma coisa: você não é só servo, você não é só funcionário, você é filho de Deus. Filho de Deus. Se somos filhos, então nós somos herdeiros de Deus. Herdeiros do quê? Vida abundante, saúde, cura, libertação. Nós somos herdeiros daquilo que o céu tem para oferecer. No céu não tem gente amarrada, no céu não tem gente atada, no céu não tem gente doente, no céu não tem gente enferma. Tudo isso é herança que Jesus conquistou por nós. O Filho nos libertou. O Filho nos libertou para nos colocar em um lugar onde Ele disse: agora vocês devem orar assim: Papai nosso que está no céu. Eu tenho certeza que hoje à noite o Senhor está curando orfandade espiritual em muita gente aqui. Baixa a tua cabeça onde você está.